Vamos concluir a leitura e comentários do artigo Criação de peixes em gaiolas instaladas em viveiros para aquicultura familiar, parte 3, a parte final. Artigo de autoria de James Diana, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Yang Yi e Kuei Lin, do Instituto de Tecnologia da Ásia, o AIT, que fica na Tailândia, certo? Vamos agora para o ponto 3. O ponto 3 trata da dinâmica da qualidade da água do viveiro, certo? Aí vocês veem uma imagem de um dos pesquisadores, parece-me ser o mesmo da foto anterior, tá? O Yang, como é o nome dele? Kuei Lin, tá? Inspecionando uma das gaiolas, né, do lado de fora da, da água, tá? Sendo observado ali por um colaborador do trabalho, certo? Vejam aí, a gente consegue ter uma visão melhor do viveiro, tá? Vejam que são viveiros um porte médio, né? Não são viveiros tão pequenos assim, talvez tenham até mais de 400 metros quadrados. Felizmente, eles não falaram qual era a área desses viveiros, tá? Foi um descuido, né, na elaboração, certo? Mas vejam que são gaiolas bem simples, bem rudimentares, que se ajustam perfeitamente a pequenos produtores, a agricultura familiar. Vamos ver aqui a dinâmica da qualidade da água do viveiro, tá? A dinâmica do oxigênio, da amônia e do plâncton foram avaliadas, levando em consideração as taxas de arraçoamento, né, que por sua vez estavam ligadas à densidade de estocagem em todas as combinações que foram testadas, tá? O que foi que eles observaram aqui? Que independentemente da combinação da densidade de estocagem da espécie, em todas as situações, as concentrações de oxigênio caíram, tá? Em alguns casos caíram muito, né? Caíram até 100%, ou seja, o oxigênio zerou, né? Isso ali durante a noite e madrugada, porque não havia aeração mecânica da água, tá? Então não teve jeito. Isso é uma das realidades de você trabalhar sem aeração mecânica. O oxigênio vai ser reduzido durante a noite, né? O que se busca fazer é manejar a transparência, a turbidez algal da água, tá? Você trabalhar em sistemas mais semi-intensivos ou semi-extensivos, de tal forma que a redução não leve a valores tão baixos, tá? Não leve a valores tão baixos. Em relação ao nitrogênio, pensando aqui na amônia, as concentrações de amônia na água se elevaram, né? Como já era esperado, com o aumento da densidade de estocagem de peixes, né? E o interessante foi isso aqui, ó. Eles conseguiram observar uma elevação nula de amônia, né? Não houve elevação da concentração de amônia para a densidade de estocagem de 0,8 quilos de peixe por metro cúbico. Só que nesse caso você teria um sistema economicamente inviável, né? Esse ponto aqui, pessoal, aparentemente bem simples, é interessantíssimo. É o seguinte: de nada adianta você ter uma qualidade de água perfeita, tá? Você ter uma qualidade de água dos sonhos, se os resultados zootécnicos forem economicamente inviáveis. O objetivo não é criar peixe, camarão, criar organismos aquáticos. O objetivo não é ter água potável, né? O objetivo não é a água, é o animal. Agora, claro que se quer conciliar, né, produtividade de pescado com sustentabilidade ambiental. Então, eles fizeram uma série de combinações e viram isso, que se você reduzir tanto a densidade de estocagem, chega nesse ponto aí, 0,8 quilos de peixe por metro cúbico, que você conseguiria
uma elevação nula, ou seja, não haveria elevação na amônia, na concentração de amônia da água. Só que isso não tem sentido, porque uma densidade tão baixa, nem para uma aquicultura familiar, atende às necessidades dos produtores, tá? Em relação ao plâncton, a concentração de plâncton, a dinâmica foi semelhante à da amônia, tá? Eles observaram que não haveria elevação na concentração de clorofila A, que é o melhor indicador de concentração planctônica, para uma densidade de estocagem de 0,3 kg de peixe por metro cúbico. Se 0,8 kg já era inviável, 0,3 então era ridículo, né? Então não haveria o menor sentido você trabalhar com essas densidades tão altas, porque você teria uma água, né, com transparência elevada, uma água com amônia baixíssima, mas cadê a proteína do pescado? Você não teria, que é o objetivo dessa atividade, né? O objetivo é produzir alimento de alta qualidade, né, na forma de proteína de peixe. Esses resultados indicaram que é possível reduzir as concentrações de nitrogênio e de plâncton nos efluentes desses tanques, mas que fazendo isso iria exigir densidades de estocagem que seriam economicamente inviáveis, tá? Então, pessoal, é o seguinte, você busca, né, melhorias na qualidade da água de criação, você busca melhorias na qualidade dos efluentes dos tanques, mas desde que mantenha a lucratividade. Não, aqui no caso não é nem a lucratividade, né? Desde que mantenha o objetivo central daquela atividade, que é a produção de alimento. Tá? Se isso não for alcançado, esse objetivo, não faz sentido você buscar manejos para aprimorar a qualidade de água se você perdeu, né, a grande meta da atividade, que é a produção de alimento, certo? Esse foi o ponto 3, né, a dinâmica da qualidade da água. Vamos para as conclusões do artigo, certo? Vamos para as conclusões do artigo. Vamos dar uma olhada aqui nas conclusões. Em geral, tá? Em geral, pessoal, então, em geral, os resultados desses experimentos que foram realizados lá na Tailândia com esses sistemas de gaiola instaladas em pequenos viveiros, tá? Mostraram que é uma forma eficiente de você fertilizar o viveiro, tá? Para uma criação semi-intensiva de tilápia, por exemplo, e reduzir a descarga, né? A liberação de nutrientes, tanto na água de criação quanto nos efluentes, certo? Também que a produção de tilápia, do lado de fora das gaiolas, tá? Elas ocorrem essencialmente sem custo, tendo em vista que a única adição de nutrientes é feita através da ração, né, fornecida aos animais dentro da gaiola, tá? O custo é apenas com os peixes alimentados dentro das gaiolas. Do lado de fora, os peixes não recebem alimentação nenhuma, mas eles vão se nutrir do alimento natural que vai ser produzido a partir dos resíduos, né, dos desperdícios da alimentação dos peixes dentro dessa gaiola. As produtividades, em geral, foram substanciais, foram boas, e elas podem ser combinadas, né, para que se consiga um sistema eficiente de produção que atenda os interesses, as possibilidades e a realidade de pequenos produtores, pequenos fazendeiros, tá? Mesmo que trabalhem mesmo com poucos viveiros. Daí o porquê de a gente estar tratando da aquicultura familiar, certo? Pessoal, esse foi o artigo. Vamos agora para as considerações finais, para a gente poder concluir.
que eu poderia dizer para vocês? Eu achei bem interessante, tá? Tendo em vista, né, os interesses, as possibilidades dos pequenos produtores de peixe, ele consegue otimizar, né, o manejo alimentar, porque ele vai poder utilizar menores quantidades de ração, porque ele vai ter um controle maior da ingestão alimentar dos animais, já que os animais vão estar todos concentrados dentro da gaiola, tá? Então, visualmente ele vai acompanhar o apetite, o comportamento alimentar e ele vai dosar com maior cuidado a oferta de ração para diminuir, evitar os desperdícios. Além disso, os peixes do lado de fora, né, vão estar limpando a água no sentido de que aquela matéria orgânica, aquele alimento natural, o plâncton que está sendo produzido, que poderia deteriorar a água, vai servir de alimento para esses peixes. Então, pode ser feito esse sistema de rotatividade, que é bem interessante, né? O peixe da gaiola, ele vai para comercialização, né? Por exemplo, ou mesmo para alimentação da família e de todo mundo que trabalhou ali. E os peixes que estavam do lado de fora, eles vão repovoar as gaiolas, né? Quando houver a despesca desse grupo principal, né? Dessa tilápia principal. Então é um sistema bastante interessante, né? Inteligente, porque você tem aí um aumento da produtividade da seguinte forma: você tem um aumento da produtividade, você tem um manejo alimentar mais cuidadoso, você tem uma qualidade de água melhor, isso vai refletir em um aumento da taxa de crescimento, certo? Então você tem produtividades maiores, você tem um sistema mais ecologicamente correto, porque os efluentes vão ter uma concentrações de nitrogênio, fósforo, de plâncton menores, porque uma maior parte desse nitrogênio e desse fósforo, desse plâncton, né, foram utilizados como alimentos. O nitrogênio e fósforo, ele foi mais retido pelos peixes fora da gaiola. Lembrem que os peixes fora não recebiam alimento nenhum, eles tinham que se virar com o que eles encontravam dentro do viveiro. E eles faziam isso ativamente, né, de tal forma que havia esse trabalho, esse controle biológico, né, da qualidade da água através desses peixes de fora. Então, é algo que a gente deve enaltecer, deve parabenizar esses pesquisadores, porque eles estão dando aqui, né, apresentando uma solução, uma tecnologia para os pequenos produtores, para os agricultores familiares, tá? Que mesmo com um, dois viveiros, né, conseguiriam não só produzir alimento para reforçar a alimentação em casa, né, e da comunidade ali, o pessoal, como também comercializar, já que havendo esses resultados melhores de produtividade, seria possível ter esse excedente, né, depois de ter retirado o necessário para a alimentação dos produtores e das famílias, haveria um excedente que poderia ser realmente comercializado, tá? Então, cairia os custos de produção, porque você usaria menos ração, né, para o animal, os animais dentro das gaiolas, e você teria uma segunda despesca a custo zero, né, porque você não alimentaria esses peixes do lado de fora. Era isso, eu achei bastante interessante. Eu acho que o nosso estado, o Ceará, né, ele se ajustaria bem, tá, a essa tecnologia, porque a gente tem aí muitos pequenos agricultores, que por que não poderiam se transformar em pequenos aquicultores, tá? Existe lá aquele sistema da mandala, né, que é interessantíssimo, tá? Mas aqui uma outra tecnologia, essas gaiolas instaladas em pequenos viveiros para trabalhar com
segurança ambiental e com produtividades maiores, né? Então não precisaria, isso aqui é um ponto que eu acho importante, pessoal, não precisaria deixar de ser agricultor, não. Continua com a agricultura, mas agrega, né? Incorpora aí a aquicultura, né? Para você ter, o produtor ter uma diversidade, uma diversificação maior de produtos, tanto para alimentação, né? Teriam refeições mais nutritivas, mais fartas, né? Teria o milho, teria a mandioca, teria o feijão, teria o peixe, né? Teria o peixe. E além disso, poderia aumentar a renda familiar com a comercialização do excedente. Então seria interessante, né, que as secretarias de agricultura, né, que algumas são agricultura e pesca, dos municípios cearenses, conhecessem, né, essa tecnologia, fizessem alguns testes, alguns projetos pilotos, reconhecendo, né, o sucesso, né, tanto zootécnico quanto econômico, fazer treinamentos, né, com o pessoal para repassar, divulgar, disseminar essa tecnologia para que a gente tenha menos fome no Ceará e a gente tenha maior prosperidade, né, entre a nossa população, tá certo? Só para concluir, lembrando aqui uma outra possibilidade, não falada pelos autores, né, mas que me veio à mente, quem sabe fazer um teste com o Vanamei dentro da gaiola e a tilápia fora, tá? Aí seria mais interessante nesse caso, comercializaria o Vanamei, né? Porque o preço de mercado de camarão é alto, né? E a tilápia do lado de fora ficaria apenas para subsistência da família, né? E esse controle biológico da qualidade da água. Pessoal, era isso. Eu quero agradecer a atenção de todos, tá? Espero que tenham gostado do artigo, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência. Desejo a todos paz e saúde, tá? Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.